Bom dia, galera. E aí, como é que vocês passaram essa semana aí de adaptação com as novas aulas à distância? Eu espero que tenha corrido tudo bem. Eu espero que vocês já estejam muito bem adaptados a tudo isso, né? Eu espero que vocês estejam assistindo às aulas de verdade. Eu também espero que vocês estejam fazendo as anotações de vocês, tá? Lembre-se que isso é muito importante. E eu espero também que vocês estejam fazendo os exercícios direitinho, certo? Assim, eu sei que vocês estão fazendo porque vocês estão me entregando, né? Mas eu espero que vocês não estejam compartilhando entre vocês as respostas e cada um esteja fazendo sozinho, tá? Ó, tô longe, mas tô de olho. É o seguinte, vamos então retomar o assunto que a gente estava vendo semana passada, certo? A gente estava falando sobre a ciência da taxonomia, lembram? Que é a ciência que vai estudar basicamente como classificar as espécies, certo? É a ciência que vai se preocupar em olhar para toda a diversidade da vida que existe no planeta e, a partir da análise das características desses seres vivos, organizar eles em grupos, tá? A gente tinha visto também que a unidade básica de classificação dos seres vivos é o nível de espécie, certo? Quando os seres vivos apresentam muitas características semelhantes entre si, e não só características físicas, mas lembra que a gente viu uma lista de características, né? As características morfológicas, as anatômicas, as fisiológicas, as bioquímicas, as ecológicas e as etológicas, né? Quando um grupo de seres vivos compartilham todas essas características e, muito importante, e eles têm a capacidade de reproduzir entre si, você tem uma espécie, tá? Se não tem a capacidade de reproduzir entre eles, não consideramos uma espécie nova, ok? Uma espécie diferente. São, no caso, espécies diferentes, desculpa. Então, só recapitulando para vocês não se confundirem. A espécie é um grupo de organismos que compartilham características e são capazes de reproduzir entre si, gerando descendentes férteis. Se não gera descendentes férteis, se não são capazes de reproduzir, são espécies diferentes, tá bom? E lembra que a gente viu que para dar um nome a esse grupo de indivíduos, para dar um nome para uma espécie, existem regras, que são as regras de nomenclatura, né? E a gente viu as regras de como funciona essa questão do nome científico, né? Por exemplo, aí você tem o exemplo da rã que a gente viu na aula passada, né? A rã paulistinha, cujo nome científico dela é Leptodactylus macrosternum, que é um nome em latim, porque essa é outra coisa que a gente viu na aula passada também, né? Que gênero e espécie são nomes escritos em latim, certo? E por que latim, professor? Porque latim é uma língua morta. E como a gente viu também, isso quer dizer que ela não está sujeita a alterações. Porque lembra comigo aqui, vamos falar um pouco de português agora, né? A língua portuguesa, como qualquer outra língua, ela muda ao longo do tempo. Então, a forma como a gente utiliza as palavras, ela pode ir se modificando ao longo do tempo. Por exemplo, antes a gente não falava você, né? Antes, há centenas de anos atrás, no português, o correto, quando você falava, queria ser muito educado, era falar vossa mercê. Então, quando você ia falar com alguma outra pessoa, você se referia a ela como vossa mercê. Só que isso foi diminuindo, porque vossa mercê é um nome muito grande. Então, as pessoas começaram a mudar a palavra. Em vez de dizer vossa mercê, começaram a dizer vós me sê, vós me sê. Pode ver que às vezes tem uma novela de época na Globo, e quando tem novela de época na Globo, as pessoas chamam umas às outras de vós me sê, né? Porque já é uma época em que, tipo, a palavra já estava adaptada. Então tinha a vossa mercê, passou a ser vós me sê, e de vós me sê a gente diminuiu mais ainda e passou a falar só você, né? E se a gente for pensar em internet, a gente vai falar só VC, né? E percebam que com o tempo a língua ela evolui, né? O idioma se modifica de acordo com o tempo, de acordo com os costumes daquela época. Só que, se a gente fosse dar um nome para uma espécie com, sei lá, o português, o inglês, chinês, japonês, qualquer língua que esteja sendo utilizada agora, a gente teria um problema.
Porque poderia ser que com o tempo esse nome fosse se modificando e quando eu quisesse saber qual era o nome daquela espécie, cada local do mundo ia dizer um nome diferente. E nós queremos evitar isso. Então, eu uso latim, porque latim é uma língua morta. É uma língua que já não é mais falada em nenhuma parte do mundo. Então, como ela não é mais falada, ela não vai sofrer modificações. Então, se eu digo que o nome dessa rã aí da foto é Leptodactylus macrosternum, se eu chegar na China e perguntar, moço, deixa eu ver aí uma Leptodactylus macrosternum, o cientista lá vai saber qual é a rã que eu estou falando, porque eu estou usando o nome científico dela. Tá? Então, o nome científico é bom para você evitar confusões e para você saber exatamente qual é o ser vivo que você está falando. Mas vamos voltar aqui um pouco e falar ainda sobre como a gente classifica esses seres vivos, né? Se espécie é um grupo de seres vivos que compartilham características capazes de reproduzir entre si e gerar descendentes férteis, o que seria gênero? Um gênero é um grupo de espécies diferentes, mas que compartilham muitas características em comum também entre elas. Então, elas têm características suficientes para ser consideradas espécies diferentes, mas têm características suficientes para fazer com que elas sejam muito semelhantes. Então, a gente diz que um conjunto de espécies semelhantes é um gênero, né? Isso a gente já viu aula passada, né? Aqui a gente está só recapitulando para poder entrar no assunto de hoje. Então, falando agora sobre regras de nomenclatura e nome científico, além de latim, além do nome ter que estar em latim, deixa eu só aqui ativar meu lapisinho, você tem que o nome da espécie, o nome científico, ele é composto por dois nomes, ou seja, a gente fala que a nomenclatura é binomial porque são dois nomes, certo? O primeiro nome, como a gente viu, se refere ao gênero e o segundo nome se refere à espécie. Mas, lembrem-se disso, o nome da espécie é composto de dois nomes. Então você tem, eu vou repetir, pronto, vamos aqui usar o exemplo da rãzinha, que o nome dela já está na tela, né? Leptodactylus macrosternum, certo? Isso é o nome da espécie. Então, que espécie é essa? Leptodactylus macrosternum. Mas quando eu pego o nome da espécie e eu vou identificar cada parte dele, este primeiro nome se refere ao gênero e essa daqui se refere à espécie. Como assim, professor? O que é que eu quero dizer com isso, gente? Que existe o gênero Leptodactylus. Dentro de Leptodactylus existem várias espécies diferentes de rãs. Elas todas são incluídas nesse gênero porque elas têm semelhanças entre si, apesar de serem espécies diferentes. E por isso, como tem espécies, tem muitas semelhanças, a gente fala que é tudo Leptodactylus. Mas como são espécies diferentes, cada espécie diferente tem que receber um nome específico diferente, certo? Lembre-se disso, tá? Então, sabendo como é que são as regras de nomenclatura, sabendo o que é uma espécie, o que é um gênero, o que é taxonomia, vamos continuar. Porque não existe apenas só as categorias de gênero e espécie. Existem várias categorias. A gente precisa entender como todas essas categorias funcionam, mas não se preocupe, porque não é nada de outro mundo também não, tá? Então vamos lá, próximo slide. De fora gênero e espécie, os outros grupos que vocês vão ter são família e ordem, tá? Mas é muito tranquilo. Olha só, uma família é formada por um grupo de gêneros considerados semelhantes entre si. Então, se um grupo de espécies semelhantes, espécies diferentes, mas que têm semelhanças entre si, são agrupadas em gênero, gêneros que são considerados semelhantes entre si vão ser agrupados dentro da mesma família, certo? E, consequentemente, uma ordem é formada por famílias que se assemelham em algum aspecto importante, certo? O que é que eu quero dizer? Vamos pegar aqui o exemplo que está no livro de vocês. Desculpa. Essa tabela que está aí na tela de vocês, ela está no livro na página 123, tá? Então, quem quiser acompanhar aí no livro, vai lá para a página 123, que a gente está na página 123 agora, tá bom? Então, olha só, aqui nessa coluna você tem os exemplos de seres vivos, né? O nome vulgar deles: cachorro, raposa, lobo, gato, leão, puma, urso e 3 tipos de ursos, né?
Aqui você vai ter o gênero e a espécie, né, o nome científico deles, a família a qual eles pertencem e a ordem a qual eles pertencem. Então vamos analisar isso daqui, certo? Essa tabela. Pensem comigo aqui. Vocês têm aqui cachorro, certo? Canes familiares. Você está vendo nesta coluna aqui de gênero e espécie outra espécie pertencente ao gênero Canis? Não ou não? Não. Como por que não, professor? Porque se tivesse outra espécie pertencente ao gênero Canis, estaria aqui o nome Canis alguma coisa, Canis alguma coisa, mas só tem um Canis. Aí vocês têm aqui a raposa vermelha, a Vulpes vulpes. Quem assiste Pokémon sabe que tem um Pokémon chamado Vulpix, e Vulpix é uma raposa vermelha. Então olha só, o nome do Pokémon Vulpix foi inspirado no nome científico do animal verdadeiro, da raposa vermelha, que é Vulpes vulpes, né? Então, Vulpes também é um gênero e uma espécie totalmente diferente do cachorro, do Canis familiaris, certo? E aqui tu tem o lobo-guará, que é uma outra espécie também aqui, que é o Chrysocium brachyurus, tá? O que é que esses três animaizinhos têm em comum? Todos eles meio que parecem um cachorro, né? Tipo, raposa parece cachorro, cachorro parece com raposa, cachorro parece com lobo, lobo parece com raposa. Eles parecem entre si. Porém, são espécies diferentes de gêneros diferentes. Então, olha só, aqui tu tem o gênero Canis, o gênero Vulpes e o gênero Chrysocium. São três gêneros diferentes. Mas eles não são semelhantes entre si, eles não têm aquela cara de cachorro, né? Então a gente diz que eles pertencem à mesma família, que é a família Canidae, certo? A família Canidae, esse Canidae é um nome em latim, tá? A gente chama vulgarmente de canídeos, né? São a família do cachorro, tá bom? Então o que é que acontece? Esses três gêneros estão dentro desta família. Se a gente for pegar esses outros exemplos aqui, é o mesmo padrão, certo? Tu tem três aqui felinos, né? O Felis catus, que é o gato normal. Tu tem o leão, que é o Panthera leo, é o nome científico do leão, é Panthera leo. E tu tem o puma, que é o puma concolor. Todos eles três são felinos, né? Tem aquela cara de gato, né? Mas são três gêneros diferentes: gêneros Felis, gênero Panthera e gênero Puma. São gêneros diferentes, mas têm semelhanças entre si. Por isso pertencem à mesma família, que a gente chama de família Felidae. E aqui tem os ursos, né? Urso polar, urso malaio e urso panda. E percebam que todos são pertencentes a gêneros diferentes. Ursos, Elarctos e Ailuropoda, né? Três gêneros diferentes, mas que são semelhantes entre si. Todo mundo aí tem aquela cara de urso, né? Então pertencem à mesma família, que é a família Ursidae. Mas, apesar dessas três famílias aí, Canidae, Felidae e Ursidae, serem completamente diferentes entre si, porque pensa, Canidae, quando você pega alguém da família Canidae, alguém com cara de cachorro, alguém da família Felidae, ou seja, alguém com cara de gato, e você pega alguém da família Ursidae, ou seja, alguém com cara de urso, e você compara, você fala, não, gente, é muito diferente um do outro, não tem nada a ver. Mas, apesar de aparentemente eles serem muito diferentes um do outro, ainda assim eles têm semelhanças entre si. Né? E qual é a característica que todos esses animais dessa lista aí da tela têm? É que eles são carnívoros. Né? Então a gente aqui tem a ordem carnívora. Ou seja, a ordem carnívora é composta por famílias de seres vivos carnívoros. Né? E dentro de cada família você vai ter gêneros diferentes e dentro de cada gênero espécies diferentes. Então olha a ordem, né? Espécie, gênero, família e ordem, né? Pegando aqui como exemplo da ordem carnívora, você pode pensar, professor, não tem formiga carnívora, né? Não tem, sei lá, pássaro carnívoro? Tem, né? Só que aqui, na ordem carnívora, né? A gente não fala, é porque come carne carnívora, porque se for pensar assim, a gente também come carne, né? Mas nem por isso a gente está classificado aqui como ordem carnívora. Então, quais são as características que a gente leva em consideração para dizer que o animal é da ordem carnívora, né? Primeira coisa, eles têm que ter placenta durante o desenvolvimento do embrião deles, do embrião quando o bebê está na barriga da mãe, tem que ter placenta. Se não tiver placenta,
não é carnívora. Os pés têm que ter 4 ou 5 garras. Os machos têm que ter báculos. Para quem não sabe o que é báculo, é um tipo de estrutura que aparece no órgão reprodutor masculino desses animais, que só os animais da ordem carnívora têm. É como se fosse um osso que fica dentro do órgão sexual masculino. Então, báculo é uma característica também da ordem carnívora e dentes feitos para cortar presas afiadas, né? Então, se o animal acumula essas 4 características, ele pertence à ordem carnívora. E por que eu estou ressaltando essas características de carnívora? Porque eu quero que vocês entendam que para classificar uma espécie, para classificar um gênero, para classificar uma família, para classificar uma ordem, existem uma série de características que você tem que levar em consideração. Beleza? Essa é a lógica da taxonomia. Você analisar os seres vivos como um todo, descobrir as características dele e investigar as características desses animais. E a partir dessas características você forma grupos, certo? Professor, aí só vai até ordem, é? Não, queridinhos, tem mais classificações aí para cima um pouquinho, que são as classes e os filos, tá? Então, mas a classificação segue a mesma lógica, né? Uma classe nada mais é do que um grupo de ordens que se assemelham em algum aspecto importante. Então, as classes são formadas por ordens, tá? E o filo, pela mesma lógica, é um grupo de classes que se assemelham. Então, olha só, vamos pegar esses exemplos dos animais que estão aí na tela. Aqui vocês têm um sapo, vocês têm peixes, vocês têm um boi, uma galinha e uma serpente, né? O boi, ele pertence a qual classe? Ele pertence à classe mamália, ele é um mamífero, certo? As galinhas são de que classe? Da classe das aves. As sardinhas são de que classe? A classe Actinopterige. Professor, que danado é Actinopterige? É uma classe de peixes, exclusiva para peixes. O sapo é de que classe? Anfíbia. E as serpentes são de que classe? Reptília. Então, todos esses animais são de classes diferentes. Por exemplo, né? A classe mamália, como a gente viu na aula passada que a gente falou de mamíferos, são animais que apresentam pelos no corpo e têm glândulas mamárias, né? Então, se tem essas características, está dentro de mamífero. Então, boi, urso, morcego, golfinho, baleia, ser humano, macaco, toda essa galera é da classe mamália, é a classe dos mamíferos. Aí tudo que tem pena, que tem bico e que voa e que tem 3 garrinhas são aves. Então, galinha, periquito, papagaio, avestruz, pavão, pinguim, tudo isso, classe das aves. Peixe não tem nem o que dizer. Peixe não está na cara que é um peixe, né? Anfíbios, as salamandras, os sapos, as rãs, as gias. E a classe reptília, você tem os animais escamados que têm cauda. Aí você tem as serpentes, as cobras, as lagartixas, os lagartos, tudo isso dentro do grupo de serpentes. Mas são classes diferentes. Só que todas essas classes, todos esses animais que vocês estão vendo aí na tela, apesar de completamente diferentes entre si, ainda assim apresentam características semelhantes entre eles. Por exemplo, a presença de uma coluna vertebral. Todos esses animais aqui, galerinha que estão na tela, têm coluna vertebral. Como eles têm coluna vertebral, eles pertencem ao filo Chordata, né? Então, um filo é formado por classes, uma classe é formada por ordens, uma ordem é formada por famílias, uma família é formada por gêneros, e os gêneros são formados por espécies. E o que é uma espécie? É um conjunto de indivíduos que compartilham muitas características, são capazes de reproduzir entre si e gerar descendentes férteis, e é isso aí. Acabou aqui, professor? Não, tem mais um nível ainda, tá? Que são os reinos e os domínios. Então, até ensino fundamental, gente, o que a gente vê geralmente é até reino, tá? Os domínios, eles são vistos melhor no ensino médio. A gente só vai falar que eles existem aqui, tá? Mas olha só, os reinos, pela mesma lógica de classificação, são compostos por filos,
que se assemelham em algum aspecto. E aqui vocês têm os 3 domínios, certo? No mundo inteiro, na natureza, na biodiversidade como um todo, existem 3 domínios. O domínio bactéria, que é esse daqui, o domínio arqueia, que é esse daqui, e o domínio eucária. São os 3 domínios que existem. Dentro desses 3 domínios, você pode encontrar 6 reinos. São 6 reinos de seres vivos. Tá? Os seres vivos que existem na face do planeta Terra são divididos em 6 reinos. Tá bom? Então, no domínio bactéria, você tem o reino Eubactéria. Essa lista aqui de cima são os reinos. Eu vou botar R de reinos aqui para vocês se ligarem. E aqui vocês têm D de domínio. São os 3 domínios e os 6 reinos. Dentro do domínio arqueia, você vai ter o reino Arquebactéria. Esses 2 domínios, o domínio bactéria e o domínio arqueia, são muito semelhantes entre si. Tá? E você tem aqui os outros reinos, que são os reinos mais famosos, né? São os reinos que pertencem ao domínio eucária. O reino protista, onde você tem as algas, você tem os protozoários. Eita, meu celular falou aqui, foi mal. E daí você tem o reino planta, que é o reino vegetal, o reino fungi, que é o reino dos fungos, e o reino animalia, que é o reino dos animais, como o nome sugere, né? Então, estes são os 6 reinos, tá? Eubactéria, arqueabactéria, protista, plante, fungi e animalia, tá? Por exemplo, nós, seres humanos, os macacos, as aves, os répteis, os peixes, todos os animais pertencem ao reino animalia. Todos os vegetais que vocês veem na frente de vocês pertencem ao reino plante. Todos os fungos pertencem ao reino fungi, certo? E protista é uma bagunça. Eles têm vários seres que são muito diferentes entre si. Então, as algas são disso daí. Alguns plânctons são protistas também, certo? Então, é um reino mais diverso, o reino protista. Ficou claro até aí, galera? Se não ficou, para vocês entenderem, aqui está este gráficozinho para vocês entenderem como funciona. Então, reino é constituído por filos. Todos os filos estão dentro, um conjunto de filos está dentro do mesmo reino. Um filo é composto por um conjunto de classes. As classes são compostas por um conjunto de ordens. As ordens são compostas por um conjunto de famílias. As famílias por um conjunto de gêneros. E gênero é um conjunto de espécies. Então, por exemplo, se aqui eu tenho o gênero, vamos dizer, Solano, que é o gênero da batata. Que vocês até viram no exercício que eu botei tomate aí, que também é Solano. É Solano licopérsico. Tu tem um tomate e tu tem outra espécie, uma batata, que é o Solano tuberosum, certo? Tá horrível a minha letra que eu não sei escrever nessa tela, tá? Então, ó, essas 2 espécies pertencem ao mesmo gênero, ó, gênero Solano, gênero Solano. Essas mesmas 2 espécies pertencem à mesma família, que pertencem à mesma ordem, que pertencem à mesma classe, que pertencem ao mesmo filo, que pertencem ao mesmo reino, tá certo? E para vocês decorarem essa ordem, tem um macetezinho, que é a palavra, vou tentar escrever aqui, tá? Ré, Fi, Có, Fá, Gé. O que danado, professor? É reficofage. Lembra desse negócio? Reficofage. É o quê? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Reficofage. Para você lembrar qual é a ordem dos grupos de classificação na taxonomia dos seres vivos, tá? Reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Ficou claro, galera? Eu sei que tipo, são muitos grupos de classificação e às vezes isso pode confundir um pouco, mas se vocês se vocês ficaram com dúvidas, eu recomendo que vocês pausem, voltem um pouquinho e vejam de novo a explicação desses grupos. Vejam o livro de vocês também, tá? Hoje a gente viu assuntos da página 122, 123, 124,
125, certo? Ah, e qualquer coisa perguntem, tá? Nosso plantão hoje à tarde é só perguntar lá no nosso horário de 2 a 5 que não tem problema. Mas vamos aqui, para a gente reforçar o entendimento disso, ver um exemplo um pouco maior, né? Deixa eu só tirar esse negocinho aqui da frente de vocês. Eu não sei se que o quadrinho onde eu apareço fica do lado direito de vocês, né? E às vezes isso acaba cobrindo alguma coisa aqui nos slides. Mas acho que está dando para ver, né? Que aqui vocês têm todos os níveis de classificação, usando como exemplo a espécie do ursos americanos, né? Usando como ponto de partida o urso, certo? Então tu tem aqui a espécie, ursos americanos. O ursos americanos, ele pertence a qual gênero? Ao gênero ursos, certo? Só que dentro do gênero ursos, você não só tem ursos americanos, você tem vários tipos de outros ursos, né? O urso polar, por exemplo, e o urso marrom são espécies, 3 espécies diferentes de urso que pertencem ao mesmo gênero. Só que a gente viu no slide anterior que não só existe urso do gênero ursus, existem outros gêneros, como por exemplo o panda. O panda, ele também é um tipo de urso, mas que não é do gênero ursus. Então, esses conjuntos de ursos diferentes aqui pertencem à mesma família, que é a família Ursidae. A família Ursidae está dentro da ordem carnívora. E junto com a ordem carnívora, você vai ter os ursos carnívoros. Você vai ter todos os tipos de mamíferos carnívoros que você imaginar aí, né? Lobo, cachorro, gato, leão, tigre, hiena, tudo que for carnívoro vai estar dentro da ordem carnívora. A ordem carnívora vai estar dentro da classe mamália, que é a classe dos mamíferos. E aí você vai ter zebra, golfinho, lobo, tigre, urso, todos os mamíferos dentro dessa classe. A classe mamália vai estar dentro do filo Chordata, tá? E aí, como eu falei, aqueles animais que apresentam coluna vertebral. O filo Chordata está dentro do reino Animalia, tá? Então, se Chordata tem vértebras, eles são vertebrados, né? Só que só existe animal vertebrado? Não, existem animais invertebrados. Exemplo, professor. Insetos são invertebrados, caranguejo é invertebrado, camarão é invertebrado, né? As esponjas do mar são invertebradas, as águas vivas são invertebradas, as estrelas do mar também. Então, todos os animais invertebrados ou vertebrados pertencem ao reino Animalia, né? E o reino Animalia é um dos reinos do domínio Eukarya, que aqui vai incluir plantas, animais, fungos, etc. Deu para entender, galerinha? Eu espero que sim. Se não, é só perguntar, beleza? E antes da gente se despedir, eu quero corrigir com vocês a atividade anterior. Então, peguem aí o caderninho de vocês para a gente corrigir o exercício que eu passei, a atividade que eu passei na semana passada. Alright? Então, galerinha, a pergunta é, queridos, deixa eu só achar aqui no meu caderno, onde foi que eu coloquei isso? Alright. Ok. Então, quais são as regras de nomenclatura binomial? Primeira coisa, que olha só o que o nome do negócio já diz, né? Nomenclatura binomial. Então, a primeira regra da nomenclatura binomial é o fato de que o nome de uma espécie, o nome científico de uma espécie, é composto por 2 nomes, certo? Essa é a primeira regra. Primeira regra, nome científico de uma espécie é composto por 2 nomes. Segunda regra, o primeiro nome refere-se ao gênero e o segundo nome se refere à espécie. Terceira regra, o nome do gênero sempre tem que ter inicial maiúscula, certo? Se você escreve o nome de uma espécie, o nome científico de uma espécie, e esse nome científico, o nome do gênero, você escreve minúsculo, errou. Tipo, se isso fosse uma questão da prova e eu perguntasse qual o nome do tomate, aí você ia escrever lá, Solanum lycopersicum. E esse Solanum tivesse com esse minúsculo, você perderia a questão, tá?
Porque uma das regras é o nome do gênero tem que ser com inicial maiúscula. E o nome da espécie tem que ser obrigatoriamente com inicial minúscula. Tá certo? Lembrem disso. Essa é a terceira regra. Quarta regra, o nome tem que estar em latim, porque latim é uma língua morta. Então, 4 regrinhas básicas aí, né? Quem não escreveu essas 4, corrige aí e escreve agora. Primeira, o nome da espécie, o nome científico, tem que ser composto por 2 nomes. Segunda regra, o primeiro nome tem que se referir ao gênero e o segundo à espécie. Terceira regra, o gênero tem que ser escrito com inicial maiúscula e a espécie com inicial minúscula. Quarta regra, o nome tem que estar em latim, beleza? Então, eu pedi para vocês pesquisarem o nome científico das espécies brasileiras que estão aí nessa lista, né? Então, para facilitar a vida de vocês, já está aqui. Então, perceba que todos esses nomes aqui, olha só, inicial do gênero maiúscula, inicial da espécie minúscula, tá? Então, eu não vou ler tudo isso, que não precisa, então deem pausa agora na tela e confiram todos esses nomes com os nomes que vocês escreveram, certo? Se errou alguma coisa, é só corrigir, beleza? E questão 3. Preencha essa aqui que eu falei, né, que eu tinha colocado errado no questionário, porque eu não tinha falado ainda sobre família, ordem, classe, filo, reino e domínio na aula passada, né? Mas eu vi que alguns de vocês fizeram, porque com uma pesquisa básica no Google vocês encontrariam essas informações. Mas quem não fez, aqui está a resposta, né? Então, o nome científico de cada um deles, o gênero de cada um, lembrando que aqui ó, tem que estar inicial maiúscula, inicial minúscula, a ordem o nome das famílias, o nome das ordens, o nome das classes, só um detalhe aqui, tá? Esse igual significa que a classe do maracujá é a mesma classe do tomate, tá? Esse igual também, né? A mesma filo do maracujá é igual ao do tomate, o mesmo reino do tomate e do maracujá, né? Plantas. E aqui também significa que são o mesmo, tomate e maracujá. Se bem que todos esses exemplos aqui pertencem ao mesmo domínio, que é o domínio Eucária. Dentro desses exemplos aqui também, a gente só teve 2 reinos, que foi o reino Animalia e o reino Plantae. E a partir do filo foi que começou a diferenciar mais, né? Mas confiram aí, deem pausa também, confiram se vocês fizeram correto. Quem não respondeu essa questão ainda, responde, tá? E outra coisa, antes de a gente ir embora, que é alguns pequenos avisos sobre as atividades dessa semana. Eu vou mandei de novo aí para vocês no Google Sala de Aula uma atividade, certo? E eu só quero ressaltar que, primeiro, vocês precisam tentar enviar essas atividades pelo Google Sala de Aula. Eu não gosto de receber na minha disciplina a resposta pelo WhatsApp, porque tem muita coisa acontecendo no WhatsApp, então é difícil você ficar controlando. Então, só mandem para mim no WhatsApp quando vocês realmente não conseguirem de jeito nenhum enviar pelo Google Sala de Aula, tá bom? Lembrando que esse momento da manhã é para vocês assistirem essa aula e fazerem os exercícios, tentar fazer por vocês mesmos, tá? E o nosso plantão de dúvida é à tarde. Então, à tarde eu vou estar disponível para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá certo? Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, perguntem, vejam o vídeo de novo, leiam no livro, tá certo? E é isso aí. A gente se vê semana que vem e até lá. Tchau, tchau.